Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo com o Ernesto Paulela. Ele é agrônomo, administrador, especialista em engenharia econômica e mestre em urbanismo. Professor da PUC Campinas há 37 anos, nos cursos de economia, administração e engenharia. Foi coordenação do curso de pós-graduação em gestão pública por 6 anos. É secretário municipal de serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Campinas desde 2013, foi superintendente da administração de Companhia Paulista de Trens Metropolitanas de São Paulo por 5 anos. Foi consultor técnico da ONU, PNUD, em 1998 e 1999. Em nome do Sustentare, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em atender aqui a gente e dizer que a gente está muito feliz de poder estar aqui com o senhor fazendo esse bate-papo. Tário, a gente sabe que recentemente a prefeitura aprovou o plano local de ação climática, né? Que é um plano muito esperado dentro dos tratados do Acordo de Paris, né? E também por conta da questão da vulnerabilidade, né? Que sempre com os eventos extremos que têm acontecido com mais frequência, os locais de mais vulnerabilidade são aqueles locais que mais são afetados e a população que mais sofre. Aí, nesse contexto da aprovação do plano, eu gostaria que o senhor comentasse alguns pontos fortes desse plano para o combate, né, à mudança climática e como que a prefeitura pensa em implementar isso, quais são os principais desafios a partir de agora, como é que vai ser feita essa implementação do plano. Muito bem, então vamos lá. O Plano Local de Ação Climática de Campinas, ele propõe 20 grandes ações e 96 subações, não é? Dentre as mais importantes ações climáticas, né, do plano local, nós temos a questão de resíduos e a primeira medida na área de resíduos, que é a economia circular, né, é transformar lixo em adubo. Essa usina verde que transforma todo o material verde, galerias e lodo de estação de tratamento de esgoto em adubo orgânico. Isso já é uma realidade. Nós começamos isso em 2018. Hoje ela produz 100 toneladas por dia de adubo e todo o material verde, galharias de podas de árvore e lodo que eram enviados para aterro sanitário não são mais enviados. Eles hoje são transformados através de um processo, na verdade é um processo aeróbico, não é feito com a presença de oxigênio. É uma compostagem que em 70, 80 dias transforma esses materiais em adubo orgânico. Isso já está certificado pelo Ministério da Agricultura como adubo orgânico classe A. É a mais alta classificação de adubo orgânico no Ministério da Agricultura. Essa ação da usina verde, ela é o piloto que puxa toda uma série de outros tratamentos de resíduo que devem vir. Então, o resíduo domiciliar, né, que são os resíduos gerados em casa, os resíduos domiciliares, os resíduos hospitalares, chamados perigosos, e até os industriais. Então, a ideia, através de uma parceria público-privada, que deve ser lançada em 2025, irá tratar agora desses outros resíduos. Uma outra ação importante é a mecanização da coleta de lixo. Até 2014, como era a coleta de lixo? O cidadão coletava o seu lixo em casa e colocava um saco na calçada. Os caminhões passavam e iam coletando. Qual que era o problema desse lixo colocado na calçada? Dá uma chuva, leva embora, entope bueiros, cria alagamentos.
ou animais de rua abrem o saco para buscar comida, isso cria sujeira, maus cheiros, enfim. Nós implantamos a coleta mecanizada. O que é isso? São contêineres de 1.000 litros, que são colocados 2 em cada quadra. As pessoas, então, não colocam mais o lixo na calçada. Elas vão até o container e entregam no container, né? Qual é a grande vantagem disso? Não tem mais entupimento de bueiros, não tem mais animais buscando comida, rasgando os sacos de lixo, né? Não tem mais mau cheiro na rua, e o container, ele é disponibilizado 24 horas por dia. A pessoa pode colocar o seu lixo a hora que ele quiser, não mais no horário da coleta de lixo, né? Então, essa é uma outra ação importante. Ampliação das ciclovias. Hoje, Campinas já tem 120 quilômetros de ciclovias. A ideia é ampliar isso para 500 quilômetros de ciclovias na cidade. Ou seja, criar uma rede suficiente para que o cidadão se desloque de bicicleta de um lado para o outro na cidade. Isso deixa de gerar gás carbônico, não queima mais gasolina ou óleo diesel, e é muito saudável para as pessoas, né, se movimentarem. O monitoramento de alagamentos que você colocou, né? Os alagamentos, por que eles acontecem? Daniela, há 15, 20 anos atrás, o que a gente falava para os alunos em gestão ambiental, né? Que na Ásia estavam acontecendo os tsunamis, que invadiam, alagavam as ruas, as casas, destruíam, né? E qual era o nosso temor? Que isso um dia pudesse chegar aqui. Chegou aqui. Hoje nós vivemos sob a ação das mudanças climáticas, né? O que significa isso? Que acabou a regularidade climática. Ou seja, o outono e inverno, ou melhor, né? O outono, inverno, primavera, verão, não são mais regulares. Nós já estamos tendo, dentro de um único mês, as 4 estações. Sim. O que significa isso? Significa grandes volumes de pluviométricos, volumes de água, que vêm em excesso, ultrapassando as médias. Vou dar um exemplo. Outubro, qual era a média pluviométrica de outubro? 110 milímetros. Média histórica. Só em Campinas, nós estamos no dia 17, já choveu 115 milímetros. Nós temos programado para esse fim de semana, existe uma probabilidade de chuvas intensas de 200 milímetros. Né? Ou seja, a probabilidade é chover 300% a mais que a média histórica. Qual é o problema disso? O problema disso é que a infraestrutura urbana que foi projetada, galerias de águas pluviais, escoamento, canais, não suporta esse volume, porque ela não foi programada para esse volume. Então, é onde, esses índices pluviométricos exagerados, eles acabam causando muito sofrimento às pessoas que moram em áreas sujeitas a alagamentos, né? O que o PLAC propõe aí? O monitoramento dos alagamentos. Então, avisos, sirenes, informação via aplicativos para as pessoas que vivem nessas áreas, avisando sobre possíveis alagamentos. É o que se faz no mundo todo em áreas, né, mais desenvolvidas economicamente. Ônibus elétricos, né? É uma outra, dentro do PLAC,
um dos objetivos é conseguir até 2035 100% da frota elétrica, né? Isso é extremamente importante porque todo gás carbônico emitido na atmosfera por caminhões, automóveis, etc., 60% disso é gerado pelos ônibus, né? Então, se conseguir eletrificar 100% da frota, significa terminar com 60% da poluição de gás carbônico. Então, o PLAC, ele, resumindo, o que ele propõe? Soluções baseadas na natureza. Então, é o que se chama de, dentro da economia, de economia circular, né? É fazer com que as matérias-primas primárias sejam preservadas e toda a produção econômica se dê a partir da transformação dos materiais utilizados. E aí é muito grande, né, a área de ampliação desses serviços, né? E vai depender, não é de uma secretaria do Verde, né? Isso depende na área pública de todas as secretarias que passam a direcionar o seu trabalho de forma sustentável. Isso, claro, vai precisar ser adotado pelo sistema privado também, indústrias, né? Que passarão necessariamente a trabalhar com esse olhar de transformação dos materiais utilizados em novas matérias-primas, preservando as matérias-primas chamadas primárias para as futuras gerações. A gente entende que o primeiro passo, então, é uma mudança de mentalidade de toda a sociedade, né? Para que essas transformações possam acontecer. Na verdade, eu chamaria isso de mudanças de comportamento, né? Por quê? Porque virar essa chave que nós estamos falando não é algo fácil de fazer, né? Então vamos lá, vamos pegar a questão do combustível fóssil. Por que é tão difícil de implementar os automóveis elétricos, ônibus elétricos? Porque numa escala econômica eles são muito pequenos. Então o custo por não ter escala econômica é muito alto. Vou dar exemplo de um caminhão de lixo. Um caminhão de coletor de lixo convencional custa R$800 mil, 0 quilômetro. Um caminhão de lixo, 13 milhões. Elétrico. O elétrico, 13 milhões de reais. Por que ele custa tão caro? Porque ele não tem escala econômica de produção, né? Então, ele é de difícil absorção pelo mercado, pelo alto custo. Por quê? Porque a coleta de lixo tem que pagar um investimento. Então, ela teria que ter um valor muito alto que o cidadão vai pagar para poder ter esse tipo de veículo funcionando, né? A mesma coisa vale para os automóveis, né? O grande problema hoje do automóvel elétrico é o abastecimento do automóvel, em primeiro lugar, né? Não há disponibilidade em todos os locais para abastecimento do carro elétrico, em primeiro lugar. Enquanto que combustível fóssil tem em cada esquina. Segundo fator é a bateria, que vai precisar de um processo de evolução muito grande. Hoje, 70% do custo do automóvel elétrico é bateria. Então, essa bateria ela tem, em média, 5, 6 anos de garantia. Aí ela acaba. Aí, para trocar essa bateria, é a mesma coisa que trocar de automóvel. Então, o investimento é muito alto. Então, ele não é atrativo nesse momento por conta disso. Então, vai precisar ter uma evolução muito grande tecnológica para que esses produtos fiquem acessíveis
para o cidadão. Então, é um processo demorado, não é um processo rápido, mas precisa começar, né? E esse começo é o que é possível. Agora, o que o mundo econômico vai fazer com o petróleo? O petróleo está aí, está disponível. O investimento feito na exploração e refino é muito alto. E aí não usa mais o petróleo, quer dizer, não, percebe? A virada da chave como é complicada, né? Então não é algo muito fácil de acontecer. Ele vai ter que acontecer, esse processo é evolutivo, mas não se sabe ainda muito bem quanto tempo isso vai demorar. Do ponto de vista da governança, como serão tomadas as decisões? Qual secretaria vai estar à frente? Quais os principais desafios para a implementação efetiva do plano? O desafio, ele, em primeiro lugar, na minha opinião, é a informação, né? A educação. Porque se o cidadão comum não aderir, não há processo evolutivo nisso. Para que ele possa aderir, ele tem que ter informação, e informação muito clara de como esses processos vão se dar, né? Vamos pegar a logística reversa? Logística reversa, ela está no artigo 33 da Lei 12.305, de 2010, que propunha, quer dizer, uma grande piada, né? Que em 4 anos o Brasil inteiro tinha que se adequar. O que era se adequar? Tratar lixo. E implantar a logística reversa. O que é a logística reversa? Quem produz essa caneta obrigatoriamente tem que buscar essa caneta quando ela fica inservível e reciclá-la integralmente. Por isso a economia, ela subdividiu esses setores econômicos em lâmpadas, eletroeletrônicos, pneus, etc. Né? E foram feitos acordos setoriais com o governo. O que são esses acordos setoriais? São compromissos que o setor produtivo econômico fez com o governo no sentido de reciclar todo esse material. A grande maioria dos setores econômicos já fizeram esses acordos, só que eles caminham em passos muito lentos, né? Por quê? Porque isso tem custo, né? Buscar esse material inservível, reciclar esse material para que ele volte a ser matéria-prima, é um outro sistema de produção econômica. E quem vai pagar? A pergunta é, quem vai pagar esse serviço? Só tem um jeito de alguém pagar isso, é quem compra a caneta. O consumidor vai ter que pagar pela compra da caneta e pela destinação final dessa caneta. Ele está disponível? Ele está apto a fazer isso? Ele tem poder de compra, poder econômico para fazer isso? Essa é a grande pergunta. Então, os processos de transformação ambiental, econômico-ambiental, estão muito próximos, né, ou muito ligados ao processo de custo econômico dos produtos, né? E isso só vai melhorar, só vai superar com escala econômica maior, né, onde você consegue, então, produzir muito mais com menos custo e fazer com que o cidadão, então, consiga arcar com esses custos, né? Achar que o governo vai pagar pela destinação final do produto, não vai. Quem tem que pagar é quem produziu, a lei é clara em relação a isso. E na lei ela falou do quê? Ela falou da responsabilidade compartilhada. O que é a responsabilidade compartilhada? Quem produziu, quem usou e quem descartou. Esses 3 entes têm responsabilidade compartilhada sobre
a reciclagem do produto. Não é? Só que hoje nós estamos ainda muito longe de fazer isso acontecer na prática. Porque o acordo setorial feito com o governo não é feito por quem usa e por quem destina. É feito só por quem produz. E quem produz não está interessado em fazer isso sozinho. Por isso o processo é lento. Secretário, sabe-se que a geração de resíduos sólidos urbanos em Campinas é de aproximadamente 35 mil toneladas mês. No Brasil, estima-se que aproximadamente 4% do RSU urbano é reciclado. Como Campinas se posiciona nesse cenário e quais as ações do poder público para aumentar esses índices de reciclagem? Campinas está muito além da média nacional. Tá? A média nacional, medida inclusive pelo IBGE, é de 4%. Campinas hoje recicla 6,9% do lixo coletado. Por que ela está acima da média? Porque Campinas, desde 2013, ela passou a contratar as cooperativas de catadores e a remunerar as cooperativas pelo volume de recicláveis que elas coletam e triam. Então, além da cooperativa ter a renda da venda do produto, ela tem uma renda que a prefeitura remunera para que ela colete em bairros, condomínios e faça a triagem, a separação desses materiais. Uma cooperativa, hoje nós temos 12 cooperativas na cidade, dessas 12, 8 são contratadas. Elas recebem em média R$60 mil por mês da prefeitura para fazer esse trabalho. É um incentivo muito importante para que ela aumente cada vez mais o volume de material, porque ela ganha por produção. As outras 4 não são contratadas por quê? Porque elas não conseguiram se organizar de forma contábil, administrativamente e juridicamente. A prefeitura só pode contratar uma cooperativa se ela tiver um CNPJ, tiver toda a documentação. E é um setor ainda muito desorganizado, né? Bom, lixo no Brasil é muito diferente de lixo nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Mas lixo não é lixo em todo lugar? Não, não é. Por conta do quê? De comportamentos técnicos. Europa e Estados Unidos, todo resto alimentar que sobra no domicílio, ele é triturado num triturador na pia e vai para a estação de tratamento de esgoto, como esgoto. É tratado como esgoto. Só vai para o lixo o material seco. Plásticos, papéis, etc. Como é que eles tratam esse material, lixo lá? Esse material, papel, plástico, madeira, etc., é um material seco que tem poder calórico. Ele queima. Então, reciclagem para eles lá chama reciclagem energética. Ele queima e essa queima gera um vapor e esse vapor gera energia elétrica. É uma forma de pensamento de reciclagem. Eu estou transformando o lixo em energia elétrica. Por que nós não fazemos isso aqui? Porque o nosso lixo aqui não queimaria. O nosso lixo tem 65% de matéria orgânica, restos alimentares. E ele não queima, né? Então, o lixo aqui não se prestaria para reciclagem energética. Ele se presta para quê, então? Ele se presta para compostagem através de biodigestores, né? Que vai, então, através das bactérias, decompor essa matéria orgânica e transformá-la em adubo orgânico.
Conforme eu falei, nós já fazemos isso com material verde e lodo de estação de tratamento de esgoto. Por que nós não fazemos ainda com o lixo domiciliar? Primeiro, por uma razão econômica, né? O investimento que precisaria para Campinas é qualquer coisa na ordem de $1,5 bilhão, os equipamentos para fazer esse tipo de tratamento com biodigestores, né? Hoje, você tem um problema de custo, né? Então vamos lá. Vocês têm ideia de quanto vocês pagam de taxa de lixo por mês para ter o seu lixo retirado e levado para um aterro sanitário? Olhem no carnê de IPTU, tem lá taxa de lixo. Ela fica em torno de R$20 a R$30 por mês. Tá? Estados Unidos e Europa, esse custo vai para $300 no mês, R$1.500. Por que a diferença? Porque lá você paga o tratamento do lixo. Aqui você não paga tratamento, você só paga a coleta. E olha lá. Né? Então, lixo nos Estados Unidos, Japão, Europa, Canadá, vi isso pessoalmente lá algumas vezes. Ele é um problema privado, não é público. Você, cidadão, tem que procurar uma empresa na sua cidade que coleta e trata lixo e fazer um contrato com ele, para ele retirar o seu lixo. Lá não é, o problema não é público, aqui é público historicamente. Como é que você migra de um processo histórico para um processo privado? O cidadão hoje, porque o custo é o mesmo, o cidadão brasileiro teria condições de pagar R$1.500 por mês para ter o seu lixo retirado e tratado? Em muitas situações, essa é a renda da família. Comer, morar, né? Medicamentos, etc. Ele não teria como... Quem vai pagar isso? O poder público? Ele não tem orçamento para isso, ele não tem receita para bancar um custo desse, né? Então, esse é um assunto difícil de solução porque ele tem um ingrediente econômico, financeiro muito forte. E precisa resolver isso primeiro. Né? Por outro lado, o sistema que nós temos hoje, vejam, 70% ainda do lixo no Brasil vai para lixão a céu aberto. 30% vai para aterro sanitário. Qual é a diferença de um para outro? O aterro sanitário é uma disposição de engenharia técnica. Você cria células, enterra o lixo, cobre com terra, cria drenos de churume. O que é o churume? É aquele líquido oriundo na decomposição da matéria orgânica. Esse churume se leva para uma estação de tratamento. E dutos de gases. Que gás é esse? Gás metano. É o pior dos gases para o efeito estufa. O gás metano ele é 20 vezes mais agressivo que o gás carbônico, emitido pelos automóveis. Então, o sistema de tratamento e aterro sanitário é perverso do ponto de vista da agressão ao meio ambiente. Mais especificamente, a camada de ozônio. Lixão a céu aberto, ele vai emitir gás metano do mesmo jeito, né? A diferença é que você não vai tirar o churume e tratar o churume. Por quê? Como ele não está confinado, você não tem dutos, né, de transferência, esse material vai percolar no solo e vai atingir o lençol freático, contaminando, portanto, as nascentes de água. Então, o lixo, ele é um assunto, eu diria até, a gestão de resíduos, né, é um assunto difícil, não é um assunto fácil de solução. Do ponto de vista técnico, ele está muito bem resolvido. O grande problema é
investimento para transformar toda essa técnica em usinas operacionais. Nós não temos no Brasil nenhuma usina de tratamento de lixo. Nenhuma. Né? Por que não tem? Porque não tem investimento. Porque se montar, quem vai pagar esse serviço é o gerador do lixo, o cidadão. E ele não tem renda para pagar isso. Né? Então, uma equação de difícil solução, né? Porque você tem um fator econômico-financeiro muito forte que, enquanto não for solucionado, nós não vamos ter tratamento de lixo. Né? Aterro sanitário, do ponto de vista da CETESB, é considerado como um tratamento de lixo. Por quê? Você confina o lixo, extrai o churume, trata, extrai o gás metano, e você pode usar o gás metano, alguns aterros já fazem isso, para gerar motores e gerar energia elétrica. Então, ele é considerado um sistema de tratamento por ter essa capacidade de transformação desses produtos. Recentemente, o Senado ele aprovou o PL 1874 de 2022, que trata aí do Plano Nacional de Economia Circular. Então, como o governo enxerga esse plano, enxerga os objetivos desse plano e quais as ações no âmbito do município, principalmente relacionado à política pública, para fomentar a economia circular? O que é a economia circular? É a reutilização do material consumido para que ele se transforme em novas matérias-primas, né? O que a prefeitura vem fazendo? Conforme eu já falei, ela contratou cooperativas de recicladores para que eles coletem e triem esse material diretamente em bairros. A própria prefeitura tem um sistema de coleta seletiva de lixo. Né? Nós temos um contrato de coleta seletiva. Todo o material coletado para a prefeitura é entregue para as cooperativas. O que a prefeitura faz e vem fazendo é ampliando a capacidade das cooperativas para que elas possam reciclar mais. Paralelamente a isso, vem a logística reversa, porque esse trabalho que as cooperativas estão fazendo é um trabalho que tem que ser feito pelo sistema produtivo. A obrigação é dele, a lei é clara. A obrigação de reciclar é de quem produz, comercializa e até utiliza o material. É a chamada responsabilidade compartilhada, né? A prefeitura, ela vem investindo bastante em educação ambiental. Nós temos uma equipe hoje no contrato de lixo que percorre as 220 escolas municipais diariamente, fazendo aulas de educação ambiental, mostrando a importância da separação do lixo em casa, não só por conta da renda que ele pode proporcionar aos recicladores, mas a importância ambiental da separação para que eles voltem a ser novas matérias-primas, preservando as jazidas de matérias-primas. Eu vou dar um exemplo. Latinha de alumínio. Você não vê mais hoje em lugar nenhum latinha de alumínio jogada. Por quê? Porque ela tem valor econômico. Por que ela tem valor econômico? Porque ela é impermeável. Ela não contamina, ela não suja. A reciclagem só vai ter valor se o cidadão em casa separar e não deixar contaminar a embalagem. Aí ela tem valor. Se ela contaminar, ela perde o valor. Então, isso se faz como? Educação ambiental. A latinha de alumínio, para vocês terem uma ideia, ela vem da onde? A matéria-prima é a bauxita, não, o minério.
para o sistema, para produzir 1 tonelada de alumínio a partir da bauxita, o sistema industrial gasta 17.000 kWh de energia. A mesma tonelada de alumínio, se produzida a partir de latinhas de alumínio, o sistema gasta apenas 700 kWh de energia. É brutal a redução de custo do produto. Isso dá competitividade no mercado. Por isso que você não vê latinha mais jogada. Por quê? O setor econômico quer essa matéria-prima, porque diminui o seu custo, né? Ele fica mais competitivo no mercado. Por que não acontece isso com o papel, né? Porque o papel contamina, as pessoas não separam adequadamente, né? E ele não tem valor, né? E tem uma relação também com o setor primário de produção, né? Então vamos lá, papel e celulose. Os Estados Unidos hoje não produzem mais papel e celulose. O governo proibiu as indústrias de papel e celulose em território norte-americano. Por quê? Porque elas são altamente poluentes, por conta do alcatrão que tem na madeira. No Brasil, elas são autorizadas. Então, todo o capital de papel e celulose veio para o Brasil, porque aqui a produção é livre, né? Então, você tem uma oferta magnífica de fibra de celulose para o mercado. Fibra nova, com um custo muito baixo, com alto índice de poluição. O papel reciclado não tem escala econômica. Separa-se muito pouco que se aproveita. Então, o custo do papel reciclado é 5 vezes maior que o papel primário. Por isso ele não tem mercado. Ele custa muito caro. E por que custa muito caro? Porque as pessoas não têm o hábito de separação. De cada 10 pessoas, isso é média do próprio IBGE, 9 não separam lixo em casa. Né? E separar também tem técnica, né? Quer dizer, você não pode deixar contaminar o produto. Ele tem que ficar sozinho, separado, para ele ter valor econômico. Isso vale para o plástico, para o papel, para cartões, tudo aquilo que possa absorver algum tipo de contaminação. Então, o tratamento de lixo no Brasil ainda é muito primário. Né? É muito primário por quê? Porque o cidadão, de uma forma geral, não tem renda para pagar. Lá fora ele é muito desenvolvido porque o cidadão tem renda para pagar a coleta e o tratamento do lixo. Nós não temos. Então, secretária, mais uma vez, em nome do Sustentare, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite para estar aqui falando sobre esses assuntos. É muito relevante e eu tenho certeza que a apresentação foi brilhante e a contribuição vai ser muito boa para os participantes do Congresso. Então, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço muito a visita de vocês aqui. Eu tenho 48 anos de experiência profissional nesta área e a maior gratidão que eu posso ter é poder passar um pouco de informação de tudo que eu aprendi nesses 48 anos. Obrigada. Muito obrigado.